Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Batlin, mais um vídeo, nosso comentário bíblico, é isso aí, do nosso desafio Lendo a Bíblia em 90 dias. E hoje nós vamos para o livro de Ruth. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, dizendo que eu queria fazer um comentário só sobre o livro de Juízes. E para concluir o dia de ontem, a gente teria que comentar o livro de Ruth. O livro de Juízes é um livro que a gente fez um comentário ontem, até um pouco mais aprofundado, falando só sobre aquele livro. E após concluir o livro de Juízes, a gente entra no livro de Ruth, que é o que a gente vai comentar hoje. E esse vídeo aqui corresponde, pegar aqui o nosso cronograma, esse vídeo aqui corresponde ao 22º dia, a continuação, né, do 22º dia. Vamos pro comentário? Se você não assistiu o vídeo de ontem, vai lá. Eu falei sobre como o livro de Juízes reflete um povo que não tem comunhão com Deus. E hoje, com base na Bíblia, eu quero falar para você que mesmo estando diante de uma sociedade muito pecadora, Deus ainda restaura e preserva os teus, os dele, né? A gente olha para a palavra e a gente vê como Deus preserva quem é povo dele. Apesar das muitas dificuldades, o Senhor sempre restaura aqueles que demonstram fidelidade a Ele. O Senhor sempre chega junto, sabe? Deus não desampara os seus. A gente vendo uma sociedade, qual é o contexto do livro de Ruth? O livro de Ruth está falando sobre o período dos juízes, né? E sucedeu que nos dias dos juízes, capítulo 1, verso 1, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem aqui, ele era belemita. Como você leu esse texto, você sabe muito bem disso. Esse homem, sendo belemita, ele é alvo da crise, porque não tem como uma nação prosperar e uma nação avançar confiantemente, ter fartura de pão, fartura de tudo, se ela anda distante do Senhor. Essa nação sempre vai ter muita resistência às bênçãos do Senhor pela sua maldade. Deus, ele permite que a fome chegue a Israel por causa da maldade do povo. Da maldade que a gente falou lá no livro de Juízes, no livro anterior. E a fome chega. E vale a pena ressaltar que Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E não tinha pão na casa do pão. A maior crise da história. Faltava alimento na casa que era para ter alimento. Espiritualmente falando, a gente pode dizer que existem muitas igrejas que se assemelham a esse relato aqui, que eram para ser casa de alimento, onde a pessoa chegaria com fome de Cristo e seria saciada porque Jesus é o pão da vida. Só que a gente vê o retrato de que muitas igrejas carecem de alimento, carecem da palavra, carecem de um ensino que mostre às pessoas esperança, que mostre às pessoas fé em Jesus e que essa fé pode mudar a vida delas. A história de Belém sem alimento é a história de uma igreja sem Jesus Cristo. É a história de um povo que era para ser muito próspero, mas está passando grande dificuldade, porque não caminha com o Senhor. Tem até um livro do Hernandes Dias Lopes, está aqui na biblioteca, depois eu procuro para mostrar a vocês, que é Fome de Deus. O livro do Hernandes Dias Lopes é todo desenrolado sobre esse relato de Ruth. Esse livro é tremendo, Fome de Deus. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo da Amazon para você ir lá. Se você quiser adquirir, vou deixar o link aqui embaixo para você comprar. E esse livro é muito bom e retrata como é o cenário das igrejas hoje. Falta pão na casa do pão. E acontece que quando a gente se distancia do Senhor, quando a gente sai do lugar que Deus nos colocou, é ladeira abaixo. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai ver que morre Elimeleque, que era este homem de Belém de Judá. Você leu a história, então não vou me deter a detalhes históricos, mas Elimeleque morre. Quando Elimeleque morre, os seus filhos já haviam tomado, mulheres moabitas. E aqui vale dizer que eles não poderiam fazer isso, mas como eles já estavam peregrinando na terra de Moabe, os filhos de Elimeleque tomam moabitas, mulheres moabitas. A primeira era Ofra e a segunda era Ruth, que encabeça, o nome do livro, Ruth e Ofra,
que se tornaram parentes dessa família de Belém. E o que acontece? Mais uma vez a morte chega na casa de Elimeleque. Primeiro o patriarca da família morre, depois os seus 2 filhos, que aqui na Bíblia era Quilom e Malom. Eles também morreram. O verso 3 diz: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Após 10 anos, morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esse é o retrato. Você conhece a história e você vê como Noemi, desesperada, olha para as suas 2 filhas, que agora eram filhas dela, e diz: vão embora. Eu não tenho como sustentar vocês, não tenho como gerar novos filhos para vocês, então voltem para o seu povo e casem-se novamente, porque aqui vocês não terão providência minha. Aqui vocês não terão resposta minha. Ao primeiro momento, as 2 resistem. Só que quando a proposta é reafirmada, Orfa bate o pé, vai embora. Porém, Ruth faz uma das maiores declarações de confiança. Ruth decidiu abandonar a vida moabita para conhecer o Deus de sua sogra. Isso é muito, muito, muito forte. A vida moabita representa a vida de pecado. A vida moabita representa a vida distante de Deus. Um povo que era idólatra, um povo que tinha péssimos costumes, que não tinha moralidade espiritual nenhuma. Ruth disse: eu não quero mais viver assim. Eu aprendi a viver como hebreia e não quero mais tornar o meu pecado. E aí entra no verso de número 16. Não me insista para que te abandone, mas deixa eu te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é forte. Ela coloca uma pedra sobre o assunto dela voltar à vida de pecado. Ruth é uma baita de uma mulher de fé. Ela disse: eu não consigo mais viver como moabita. Eu descobri o que é ser filha de Deus. Gente do céu. Isso é muito impactante. Uma vez que você descobre como é fazer parte da família de Deus, você não consegue mais viver longe do Senhor. E Orfa, que não tinha experimentado essa mesma experiência que Ruth, não na mesma intensidade, simplesmente vai embora. Mas Ruth não. Ruth disse: eu vou permanecer aqui. Teu Deus é o meu Deus. E após isso, eu quero falar para você sobre o que aconteceu com Noemi. No verso de número 20, Noemi, que era a matriarca da família, diz: não me chameis mais Noemi, chame de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Noemi, quando ela retorna a Belém, ela diz para o povo: não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amargura. Mas interessante que ninguém no livro chama ela de Mara, somente ela. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia Sagrada Deus mudando o nome de alguém, esse nome aparece no restante da Bíblia. Por exemplo, quando o Senhor mudou o nome lá de Jacó e colocou o nome dele de Israel, todo mundo começou a chamar ele de Israel. Ele disse que era Israel e todo mundo começou a chamar ele de Israel. Todo mundo, seus filhos, até mesmo o faraó, todos chamaram ele de Israel. Porém aqui, quando eu leio esse livro de Ruth, eu achei isso muito interessante. Eu não tinha percebido isso da outra vez que eu li a Bíblia. Da outra vez que eu li a Bíblia, eu passei pelo livro de Ruth e eu não percebi isso. Eu percebi lendo hoje. E a gente vai ver ela dizendo: me chame de Mara. Porém, ninguém chamou ela de Mara. Pastor Gabriel, o que isso tem a ver com a minha fé? Talvez você, que está aí do outro lado, se enxergue como um amargurado. Se enxergue como um desprezado. Olhe para a sua vida e diga: Deus me abandonou. Deus trouxe muita amargura para mim. Só que não é assim. Somente você se enxerga assim. Deus não te enxerga como uma pessoa amargurada. Deus não te enxerga como uma pessoa desamparada. E você não é
o que você pensa de si mesmo. Você não é o que você acha de si mesmo. Noemi disse, me chamem de amargurada, mas ninguém a chamou. No restante do livro, ela só é chamada de Noemi, porque ninguém aceitou chamar ela de amargurada. Então para de dizer que você é amargurado, quando a única pessoa que acha que isso é verdade é você. Tremendo, né? A gente vai ver no capítulo 2 como ela conhece a Boaz, como Ruth conhece a Boaz e como Boaz intercede em favor dela. A gente vai ver que Boaz permite que ela colha somente ali, né? Ela estava pegando as espigas, porque lembra quando a gente estava falando lá em Deuteronômio, que também estava lá em Levítico, que quando as pessoas passavam colhendo a plantação, eles eram obrigados a deixar um pouquinho na plantação, não era para colher tudo, para que o estrangeiro, para que o órfão, para que o pobre, para que a viúva pudesse colher. Então ela ficava com essas migalhas, com esse resto de comida que ficava por lá. Só que quando Boaz a viu, ele se engraçou dela, ele se encantou por ela, pela dedicação que ela tinha, pela fé que ela tinha, pela maneira a qual ela não tinha abandonado a sua sogra. Boaz se encantou. E aí você acha que o homem só se encanta pela beleza da mulher. Nem é verdade. Um espírito nobre, uma pessoa que tem muita garra e dedicação, é muito mais admirável do que qualquer beleza física. E aí acontece, a gente vai ver no capítulo de número 3, a estratégia que Deus dá, porque lembra quando a gente falou de Levítico sobre o parente remidor, que em hebraico significa Gael, parente remidor, que é aquele que reme a pessoa, que redime a pessoa, redime a pessoa, aquele que livra o jugo da pessoa. Da estratégia, a gente falou sobre esse parente remidor lá em Levítico, a gente leu sobre ele. E o parente próximo que poderia redimir tanto a Noemi quanto também a Ruth era justamente Boaz. Só que havia um parente mais próximo. E aí entra no capítulo 4. No capítulo de número 4 acontece aquele momento que Boaz traz esse parente mais próximo perante os juízes para que julguem a causa. O parente só queria saber das terras. Quando Boaz falou que ele teria que assumir também a Ruth para dar continuidade à descendência de Malom, de Quilom, à descendência de Elimeleque, ele... Não quero. Ele abriu mão de seu parente remidor, porque ele não queria que a descendência dele fosse prejudicada. Boaz assume e o livro se encerra com a declaração de Noemi, dizendo que Deus a achou favor nela. A gente vai ver, e aqui eu vejo, como Deus é maravilhoso. Olha só. Então as mulheres disseram a Noemi, capítulo 4, do verso 14. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, ou seja, o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho, pôs no seu colo e foi a sua ama. Gente, a gente vai ver tanta coisa maravilhosa nesse livro. A maneira como Noemi se enxergava como amargurada, só que agora ela diz, eu sou a mais sortuda das mulheres. Deus me visitou. E essa nora que Deus me deu é melhor do que 7 filhos. Você perceba que quando a gente está amargurado, nós estamos amargurados, a gente deixa de ver as maravilhas de Deus. A gente deixa de contemplar as coisas boas que nós temos. Ruth sempre esteve com ela, só que ela não estava enxergando isso. Então para de dizer que você é amargurado. Para de dizer que sua vida é uma desgraça. Para de mimimi. Para de reclamar. E veja quanta coisa boa você tem. Dê valor às pessoas que Deus colocou do seu lado. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe. Nós temos que ler amanhã, no 23º dia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 ao capítulo 12. Beijão, muito obrigado por ter acompanhado. Tchau, tchau. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama. E se não é inscrito, inscreva-se. Tchau, fui.